Olá, galerinha da Crisma de Aparecida. Estamos entrando agora na nossa terceira formação online. Essa é a quarta formação do YouCat Laranja, que traz pra gente o tema de Jesus mais que um homem. Antes de começar, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ter sido confiada com essa formação, porque eu fiz a Crisma apenas no ano passado, bem atrasadinha, né? Eu acho que tem alguns atrasadinhos também nessa turma, mas eu era uma de vocês. E uma das coisas que me chamou muito para fazer a Crisma foi querer conhecer Jesus. Então, essa é uma formação assim que é dada e é ansiada com muito carinho, né? Então, vamos falar do maravilhoso, né? Então, eu espero que eu consiga transmitir bem algumas das coisas que eu aprendi para vocês. Mas para que eu possa transmitir bem, nós vamos começar claramente com a nossa oração inicial, chamando o Espírito Santo para que ele nos guie, nos dê sabedoria e uma boa compreensão das coisas, e pedindo a intercessão da Virgem Maria. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vocês viram que temos uma participação especial felina aqui, mas a gente vai ignorar ela, né? A partir de agora. E o Cat começa a formação trazendo uma anedota interessante. Ela fala que o futuro czar russo, Pedro o Grande, no futuro, naquela época ele era como se fosse um príncipe. Quando ele era jovem, era muito curioso e ele queria modernizar a Rússia. E uma forma que ele pensou de modernizar foi o seguinte: olha, a gente precisa construir barcos. Os holandeses, eles têm barcos, eles conseguem ir para qualquer canto, eles conseguem fazer muita coisa e eu acho que isso é crucial no avanço do país deles. Então, a gente deveria fazer isso. E o que é que ele fez? Ele utilizou um nome falso, penetrou num estaleiro holandês e foi aprender a ser carpinteiro naval, para que ele pudesse construir os barcos, e ensinar o seu povo a construir esses barcos, para que eles pudessem se tornar grandes construtores de veleiros e, consequentemente, irem se modernizando. Eu acho importante a gente parar um minutinho para pensar sobre isso. Acho que talvez no pensamento de hoje, que está muito cheio de empreendedorismo, acho que talvez seja o fato de deixar um pouco o empreendedorismo de lado e não admirar esse jovem pela sua proatividade ou pela sua solução de problemas, e sim pelo fato de que ele saiu do seu palácio e abandonou o seu nome e todos os benefícios que vinham com isso, e passou por privações e muitas humilhações, porque ele acreditava que aquilo ia melhorar a vida do seu povo. Sou familiar, não é? Então vamos começar um pouco falando sobre outra história, que não é apenas uma história, mas que é a história, certo? Jesus, que significa Deus salva, cujo nome é basicamente uma oração já, também chamado de Cristo, que significa ungido, que significa Messias, e que antigamente conhecidos por ungidos eram
as pessoas que vinham fazer uma missão que Deus tinha designado. Acreditava-se que era o caso dos reis, dos sacerdotes, às vezes, muito raramente, de um profeta. Bom, esse cara, esse Messias, esse ungido, ele foi os três, certo? Então, a gente começa a admirar daí. Chamar Jesus de Cristo e de Senhor, chamar ele de Senhor, é basicamente aceitar que ele é Deus, que ele é filho de Deus e que é um só com ele. Aí você vai me perguntar, Bia, mas eu não posso simplesmente vamos lá, saber, que, tipo assim, Jesus foi um cara massa, chegou, ensinou muita coisa boa, e que fez muita coisa legal pra muita gente, e que muito bacana ele, mas que não é de fato filho de Deus. Olha, poder acreditar nisso você pode, mas você não vai ser cristão. O que faz de você cristão é acreditar que Cristo foi filho de Deus. Cristo é filho de Deus. É desde muito antes dele vir, continuará sendo. É isso. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, né? Se a Bíblia fosse só uma história, em que Jesus fosse só um personagem, fosse só um cara legal, não tem essa possibilidade? Olha, a gente tem 2 pontos aqui que podem ajudar a te convencer que não é só uma historinha, certo? Como uma história de filme ou como... Enfim. Uma das questões é que as mulheres são as primeiras a ver Jesus ressuscitado, certo? Naquele tempo, é muito importante falar isso. Mulher era a 13ª pessoa depois de ninguém. Não tinha voz, não tinha espaço, não tinha lugar, não tinha importância. Se fosse para ter importância, certamente não seria, por exemplo, Maria Madalena, que além de mulher já tinha sido prostituta. Então, quem dá, até nos dias de hoje, quem dá credibilidade a uma pessoa assim? Muitas vezes a gente não dá, né? Então, se eu quisesse inventar uma história, faria muito mais sentido eu, naquela época principalmente, talvez até ainda hoje, mas se você pegar pra ver essa questão de Maria Madalena principalmente, né? Se você pegar isso, eu vou inventar uma história, eu preciso que as pessoas acreditem nela. Eu vou colocar pessoas que não têm credibilidade pra contar essa história. Não sei nem o que diziam nessa época. Mas não faz muito sentido, né? Outra. Você veja apenas os mártires, certo? Os primeiros cristãos, os apóstolos, sabe? A maioria deles, a grande maioria deles, morreu de uma forma extremamente dolorosa e desagradável. E por que eles morreram assim? Olha, se eles tivessem seguido Jesus, que fosse uma pessoa normal, tivessem chegado a ver ele sendo morto, tivessem entrado naquela crise de bicho, e agora? E não tivessem visto ele ressuscitado, você acha mesmo que eles teriam morrido por isso? Porque não faz sentido, certo? Muitos deles, tipo assim, amigo, nega isso aqui, só por agora. Você pode estar mentindo pra mim, nega isso aqui e eu vou por sua vida. E pra eles simplesmente chegar e dizer, eu não vou negar. Eu vi, não tem como eu negar. Você tá entendendo? Então isso também nos faz acreditar, também é uma prova, né, de que não foi apenas uma história, sabe? De que isso aconteceu, isso que tá na Bíblia. Pega isso. Minha Nossa Senhora, não caia não. Já deu pra perceber que não vai ser só um take, né? Vão ser vários. Então, prosseguindo com isso, né? Não faria sentido os apóstolos morrerem por algo que eles não viram. E aí nós temos mais uma prova de que isso não foi essa Bíblia.
que eu tenho uma, você tem uma, provavelmente se não tem, é bom comprar, né, amigo? Mas ela não conta uma história como um roteiro de um filme, ou como um script, ou como um livro qualquer. Então ela conta algo que realmente aconteceu. E para além de uma história humana, é uma história também divina. E isso é muito importante para a gente tentar entender o que vem a seguir, certo? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre Deus, né? Que pensa muito na gente. Então, aqui no Enquete ele fala: o que é que Deus fez realmente com sua pobre e estafada criatura marcada pelo pecado original? Vamos dizer primeiro que ele não fez. Ele não nos abandonou, nunca deixou de nos amar e manteve-se fiel a nós. Não enviou nenhum grande juiz a um mundo onde prevalecem o ódio, a inveja, a ganância, um mundo onde os homens se torturam, se deixam morrer à fome, se matam uns aos outros para atingirem objetivos e terem altos salários, um mundo onde crianças não são melhores que seus pais. Se ele tivesse mandado um juiz, né? Não nos condenou à morte por causa dos nossos pecados. Em vez disso, ele viu a nossa tristeza e as nossas lágrimas, porque éramos escravos da morte. Ele revelou-se para partilhar tudo conosco, exceto o pecado. Tomou a sua natureza humana, nascendo de Maria, uma jovem judia em Belém. E aí agora a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre esse plano de trazer Jesus aqui para a Terra. E aí você vê, por quê? Por quê? E eu já me perguntei isso várias vezes. Por que meu pai trazer o seu filho, que é muito melhor do que a gente, nem se compara, até aqui, para sofrer pelas besteiras que a gente faz? Porque se você parar pra pensar, tipo assim, eu já fiquei pensando muito nisso. Talvez eu deveria pagar pelos pecados que eu faço. O preço do pecado a gente já sabe, é a morte. Em toda a sua misericórdia, em todo o seu amor, Deus simplesmente, e eu venho agora para o catecismo, no número 457, que diz: o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. E aqui tem um trecho de São Gregório de Nissa. Eu vou ler só uma parte. Tô lendo muito, mas eu também estaria lendo se fosse lá na Bethesda, porque isso aqui diz tudo. Doente, nossa natureza precisava ser curada, decaída, ser reerguida, morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso restituí-lo a nós. E aí, tendo misericórdia do estado que a gente se encontrava, nos amando muito, o Verbo se fez carne para que assim a gente conhecesse o amor dele. Ele se fez carne para ser nosso modelo de santidade, para ser alguém para quem a gente devesse olhar. E é muito importante a gente focar nisso aqui, porque Jesus ele fala nessas palavras. Talvez tenha sido em outra língua, mas são nessas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sim, nós temos um modelo a seguir. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. E eu me lembro agora
da formação que eu recebi no ano passado, não foi da discussão do grupo de partilha, não lembro tão bem assim. Mas imagina só, Deus sabia que a gente nunca ia conseguir alcançar Ele por conta própria. Em virtude disso, Ele manda seu Filho, também divino, um só com Ele, para vir até aqui, alcançar a gente. É real. E Ele manda Jesus, que veio, que existia desde o princípio dos tempos. Existe desde o princípio dos tempos, que ainda existe, sempre existirá. Mas Ele manda Jesus como pessoa. Uma pessoa divina que assume a natureza de pessoa humana também. Pessoa humana com corpo e com alma. E com limitações da carne. E que é igual a mim e a você, com exceção de uma coisa, o pecado. Isso é a natureza humana dele. Mas ele também tem a natureza divina. E é através disso que ele consegue ter uma ligação tão próxima com Deus Pai. E que ele sabe, que lhe são reveladas tantas coisas que ele nos ensinou. E é importante a gente entender. Foca aqui nessa parte, pelo amor de Deus. Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele não é só um, só outro. Existiram várias pessoas e isso foi um rolê que se arrastou assim por séculos, eu acredito. Eu não paro pra focar muito bem nas datas, não, então não tenho tanta noção de quanto tempo demorou, mas foram anos e anos e anos e anos. Porque aparecia uma pessoa e dizia, não, mas a natureza divina consumiu a humana. Não foi o que aconteceu. Jesus sentia do mesmo jeito que a gente sente. Na verdade, a primeira foi o nestorianismo, a primeira heresia que não entendia isso, que quem quis não entender é normal, certo? Eu mesma estou penando muito para entender isso, mas começar a dizer, eu acho que foi assim, e querer que os outros acreditem porque você tirou da sua cabecinha é mais complicado. Então teve essa pessoa aí chamada Nestório, certo? E ele, tipo assim, tinha todo um rolê para dizer que Maria não era mãe de Deus. Sim, desde aquela época já tem gente querendo, enfim. Mas aí eles queriam dizer o quê? Maria, ela é mãe só de Cristo, só da pessoa humana. Dá para essa pessoa entender que não dá para separar essas duas pessoas? Não, essa pessoa começou a acreditar então o quê? Eram duas pessoas. Em um corpo só, mas eram duas pessoas. Basicamente, um transtorno de personalidade disfórica. Sabe aquela história de personalidade múltipla que aparece na televisão? Não, agora é a pessoa. Não, agora é o filho de Deus. Amigo, quero saber se esse negócio travou. Travou não. Tudo bem. Então, aí ele começou a achar que eram coisas que se separavam. Não se separam, certo? Aí, vai, concílio, dizer não é bem assim, que a humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus que a assumiu e a fez sua desde que foi concebida. Por isso, esse conselho proclamou que Maria se tornou com toda a verdade mãe de Deus, porque concebeu humanamente o Filho de Deus em seu seio. Tá. Depois de um pouquinho, surgiu outra heresia, que chegava e dizia o seguinte, aquela que eu falei, que acreditava-se que a natureza divina havia
consumido a natureza humana. Sim, gente, muitos cortes, muitos takes. Esse assunto não é, assim, um assunto mais fácil de explicar pra vocês. Mas, enfim. Bia, se não era como essas pessoas diziam, se não eram duas pessoas habitando em uma só, se não uma natureza não engoliu a outra porque era tão superior à outra, como foi que isso aconteceu? Bom, gente, é o seguinte. Jesus, a pessoa de Jesus, tem natureza divina e natureza humana ao mesmo tempo. Já existia a pessoa divina, certo? Existia desde sempre. E como existe até hoje, como vai existir até forever. E essa pessoa divina encarnou. Sim, foi. E aí o que acontece? Quando ele encarna, ele assume uma natureza humana. Assumindo a carne, a alma, as limitações que a carne traz pra gente, tipo assim, intelectuais até também, não? Intelectuais que eu digo, tipo, porque como você vê na Bíblia, que fala que Jesus cresceu e em graça e aprendia e porque ele não nasceu sabendo de tudo que ele sabia antes de encarnar. Ele nasceu como um bebê humano. E bebês humanos sabem chorar e mamar. Basicamente isso. E aí ele foi aprendendo aqui o que nós aprendemos. Tipo assim, como andar, como falar, como nos desenvolver como pessoa. Então toda essa parte ele teve que exercer também. Aprender a viver no nosso corpo, que é algo experimental que a gente aprende na experiência. E ele também assumiu as questões do tempo e do espaço onde ele vivia. Ele não estava numa bolha assim. Não, ele encarnou ali, naquela família, naquele contexto, daquela forma. E lhe eram reveladas todas as coisas que Deus achava que fosse necessário que fosse enviado, fosse revelado tanto para que ele revelasse com a gente, revelasse para a gente, de todos os ensinamentos que nós temos, inclusive aqueles que nós não temos tanta facilidade de aprender, que estão na Bíblia, que estão no catecismo, que foram passados por Cristo. Aquilo tudo foi revelado a Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa pela natureza divina, pela ligação que ele tinha de ser do mesmo jeito que ele era igual a gente, menos no pecado, ele era igual a Deus, ele era consubstancial a Deus, porque ele tinha natureza divina. Bia, trava minha cabeça. A minha também tá travando. Mas a gente vai seguindo na esperança de desatar um pouquinho o nó de eu conseguir realmente explicar para vocês. Que essas duas naturezas conviviam. Não lutando entre si, mas se complementando em virtude da missão que Jesus tinha de ser Deus e de vir salvar a humanidade. E é isso. Então, Jesus assumiu todas as características humanas, menos o pecado, sem deixar de lado a sua natureza divina, sendo o verdadeiro mediador entre a humanidade e a divindade de Deus. Certo?
Então, aqui, ó. Como diz aqui no Catecismo, no 482, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem inteligência e vontade humanas, perfeitamente harmonizadas com sua inteligência e sua vontade divinas, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo a elas submetidas. Pronto, isso aqui explicou tudo que eu tô penando para explicar. É isso. Certo? Acho que espero que tenha sido. Se não foi, vocês tirem dúvidas. Certo? Que mais? Aqui é muito importante a gente falar de uma passagem. Nessa hora eu vou dizer qual é a passagem, você vai pausar o vídeo e vai dar uma olhada na Bíblia, certo? De João, capítulo 11, versículos 1 ao 46. Leia, releia, vamos conversar sobre. Então, essa passagem, ela fala de quando Jesus ressuscitou Lázaro, certo? Lázaro era amigo de Jesus. A gente não sabe na Bíblia como foi que essa amizade se deu, mas se diz que ele era amigo, muito amigo de Lázaro, e que era amigo também das irmãs de Lázaro. Então eram pessoas muito próximas. E aí o que acontece é que nessa passagem a gente pode observar tanto a natureza divina quanto a natureza humana de Jesus e como elas se complementam para ser a pessoa de Jesus. E não ficam arguindo entre si, nem disputando. Não são controversas, mas são complementares. A perfeição que vem de Deus, né? Então, Jesus, nessa passagem, ele sabe o futuro. Ele sabe que Lázaro vai morrer e por que Lázaro vai morrer e o que é que ele tem que fazer quando Lázaro morre. E ele tem o poder de ir lá e ressuscitar uma pessoa que estava morta, que estava sepultada, que estava fedendo. Bia, mas isso não foi uma coisa assim, tipo, como quando a gente se confessa e a gente sai assim daquele estado de pecado e a gente meio que vive de novo. Não, amigos, dessa vez essa foi uma ressurreição literal, certo? Então, tava lá, Lázaro morreu, Jesus, em sua natureza humana ficou triste, chora a morte do seu amigo, dói nele, sabe? Quem já perdeu uma pessoa próxima, uma pessoa querida, sabe como dói. E doeu nele. E ele, em sua natureza divina, teve o poder de ressuscitar Lázaro, que estava, mais uma vez, morto. Ressuscitou. Literalmente. Foi isso que aconteceu. Então, assim, para finalizar, eu gostei muito de uma coisa que disse aqui no buquete, no laranja. Fala assim, é um tópico que diz: Deus conhece todo o sofrimento. A gente vai se deparar com um amigo, um conhecido, e às vezes nós mesmos vamos ser essa pessoa que abre a boca para dizer uma besteira, tipo assim, não me fale desse Deus. Eu não preciso de um Deus que está sentado no céu, que tá tudo bem por lá. Eu passei por coisas que nenhum Deus sabe. Não havia nenhum Deus nos infernos pelos quais eu passei, tá entendendo? Eu tive tal e tal doença, eu tava na beira da morte, eu fui expulso, fui insultado, sofri bullying, tive crise de ansiedade, tive depressão, tive câncer, a minha mãe morreu, meu pai, meu avô, meu primo, meu tio, meu irmão,
e eu tava sozinho, e não sei o que, aconteceu tal coisa, eu fui julgado injustamente, meus amigos viraram as costas pra mim, eu fui perseguida, foi todas essas coisas de sofrimento que acontecem, essa pessoa vai ter passado. E aí ela vai falar isso. E nessa hora, ao invés de você ficar sem reação, de dizer, poxa, eu não sei porque isso aconteceu com você, você vai poder simplesmente, olha que coisa linda, você vai poder simplesmente abrir a boca e dizer, eu não sei que Deus é esse que você está falando. Não sei. Por quê? O meu Deus esteve doente e teve medo da morte. Ele foi renegado e foi perseguido. Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Ele foi injustamente julgado e acabou por ser condenado à morte. Ele esteve onde nenhum Deus esteve, no reino da morte. Quando teu Deus não te valer, vira-te para o meu Deus.